Irmãos, hoje, aliás, esse mês de abril, está acontecendo no mundo islâmico o Ramadã, que é um jejum de um mês que todo muçulmano faz pela sua religião. Infelizmente, uma cidade inteira na Arábia Saudita, uma cidade chamada Meca, não tem nenhum registro de cristão, porque lá é proibido ser cristão, lá todos são obrigados a ser muçulmanos, e eles estão lá adorando o Deus deles, e eles não conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um povo que está caminhando às escuras, buscando Deus mesmo sem conhecer. Então nós temos que orar para que Deus faça tirar dos seus olhos as vendas, e eles alcancem o conhecimento da salvação em Jesus Cristo, porque só Jesus salva, amém? Vamos fazer uma oração por eles agora. No mundo inteiro, milhões de pessoas que são tão fiéis na sua religião, mas infelizmente eles estão seguindo uma religião que não tem nada a ver com a salvação em Cristo Jesus, e nós podemos clamar em favor deles. Faça essa oração agora, levante sua voz, ore por eles, pedindo salvação, pedindo arrependimento, pedindo luz. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor, meu Deus, aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que estão hoje buscando, meu Deus, as suas mentes voltadas para um Deus que não é o verdadeiro Deus, para uma religião vazia, cujo Deus nunca fez nada por eles, porque não existe. E nós oramos pedindo misericórdia para essa nação, para esse povo que está espalhado pelo mundo. Meu Deus, que o Senhor abra seus olhos, envia missionários daqui do Brasil, meu Deus, pessoas que cheias do amor de Deus, vão derramar suas lágrimas por eles, vão clamar por eles, e a salvação do Senhor será conhecida em toda a terra. Nós pedimos isso em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Eu quero hoje falar com os irmãos sobre uma das principais, ou talvez a principal característica do cristianismo, ou do cristão. Eu quero falar sobre amor, a marca do seguidor de Jesus. Diga amor, é a marca do seguidor de Jesus. Muito se fala sobre amor ao próximo, e isso é muito importante, porque o mundo seria muito melhor, haveria muito menos injustiça se as pessoas se amassem mais, se as pessoas seguissem essa característica tão especial do cristianismo, que é um dos principais mandamentos, o mandamento do amor. E uma pessoa não pode ser distinguida pelo que ela faz, mas pelo que ela é. E a Bíblia diz que Deus é amor, e o próprio Deus habita em nós, então nós devemos expressar essa virtude do amor. Amor ao próximo não é uma ação religiosa, mas é uma ação humana que deve estar presente em toda a sociedade. Onde há um relacionamento de pessoas, deve haver o amor reinando entre as partes. Agora, quando se fala de amor ao próximo, uma certa vez um fariseu fez uma pergunta que é a de muitos de nós hoje: quem é o meu próximo? E você sabe que nessa história que eu estou falando da Bíblia, que um fariseu perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus respondeu contando uma história. Vocês lembram da história? Do bom samaritano, que socorreu aquele homem que foi assaltado e tal, tal, tal. Se você não sabe, procure ler na palavra de Deus, que tem histórias que edificam. Mas muitas vezes nós podemos dar desculpas, tentando convencer a nós mesmos em relação a amar ou não alguém, dizendo: mas essa pessoa não é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Deixa eu te falar, o nosso próximo é toda pessoa que necessita da nossa ajuda. Se você souber de qualquer pessoa que está precisando de ajuda e você pode fazer algo, você é o próximo dela e ela é o seu próximo. Então nós não podemos fugir disso. Às vezes a distância física nos impede de fazer algumas ações de amor para as pessoas, mas a distância física não nos impede de amar, não nos impede de orar por eles, não nos impede de interceder por eles, de chegar diante de Deus na nossa casa e clamar
por ajuda para aquele que está vivendo em necessidade, em dificuldade. Então sempre nós podemos fazer alguma coisa em favor do nosso próximo. Quem ama, ora. Quem ama, intercede a Deus em favor daqueles que estão sofrendo. O amor ao próximo, como eu disse agora há pouco, não é uma mera ação religiosa. É uma ação humana de solidariedade na convivência com os outros. Existe um livro, eu conheço um livro que muitos aqui já leram, do John Maxwell, que o nome do livro é Vencendo com as Pessoas. Ele tem um pensamento que eu acho muito interessante, uma frase que diz assim: o mundo inteiro, com apenas uma exceção, é composto pelos outros. Olha só, se o mundo inteiro, com apenas uma exceção, que é no caso a minha ou a sua, é composto pelos outros, logo é muito importante aprender a se relacionar com os outros. Logo é muito importante, é sábio aprender a se relacionar bem, se dar bem com os outros. Nós não podemos viver isolados, nós não podemos achar uma mina e guardar para nós mesmos, deixar os outros passando necessidade. Nós não podemos receber o Evangelho, a salvação em Cristo e ficar conosco e não se importar com os perdidos. A essência do Evangelho é o amor ao próximo. Como nós podemos expressar amor ao próximo? Só na igreja? Não, em todos os ambientes, na nossa casa, nas universidades, na empresa, no trânsito, nos hospitais. Sabe, você e eu na nossa casa podemos expressar amor compartilhando com os outros o trabalho, lavando um prato, ajudando nas atividades da casa para ficar tudo mais leve para todo mundo. Isso é amor ao próximo. Ajudar um filho numa tarefa, ajudar os pais numa tarefa qualquer. Quando nós fazemos qualquer coisa que facilita a vida dos outros, nós estamos expressando amor ao próximo. Na empresa, quando um patrão se importa com seus empregados, interage com eles, procura saber qual a situação dele. Quando os empregados entre si se ajudam um ao outro, está fazendo a tarefa e termina a sua e ajuda o outro colega a completar a dele também. Quando esses funcionários dizem para o seu patrão: patrão, pode contar comigo, se precisar de mim fora do horário, eu estou aqui para apoiar, porque o bem da sua empresa é o nosso bem é o bem da empresa. Facilitando as coisas para todo mundo. Nas universidades, nos grupos de estudo, às vezes tem um aluno que tem mais dificuldade, mas no convívio com os outros, tudo pode se resolver e pode cooperar uns com os outros. Nos hospitais, os profissionais da saúde, não apenas cumprindo o seu horário, que é de obrigação, mas fazendo um pouco mais, trazendo uma palavra de consolo e de conforto para aquele que sofre. Mas também o que está doente, demonstrando amor e gratidão por aqueles que estão dando a vida para servi-lo. Você já observou que em tudo nós podemos servir a Deus? Em todas as ações da vida nós podemos estar amando o próximo? No trânsito, quando você vê que está um certo congestionamento e alguém já está há tempo querendo pegar aquela avenida e não pode, e quando chega a sua vez você para e dá a vez para a pessoa. Até os nossos filhos nos elogiam quando nós fazemos isso. Isso é uma ação de amor ao próximo. O que define um cristão não é a denominação a que ele faz parte, se é pentecostal ou se não é, se tem batismo com o Espírito Santo, se não tem, se ora e jejua mais do que os outros ou se não. O que define um cristão, o que distingue um cristão, um verdadeiro cristão, de um religioso, é o amor com que ele ama as pessoas. É a Bíblia que diz isso. Em João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, olha o que diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha só, a Bíblia diz:
o que vai definir, o que vai fazer esse mundo crer que o Evangelho é real, que você realmente é cristão, que o cristianismo realmente funciona, é a maneira como você se relaciona, se você expressa amor pelas pessoas. Sabe, irmãos, uma pessoa pode ser conhecida, identificada, melhor dizendo, como cristão, mesmo sem o outro nunca saber a origem dela, nem o nome, nem onde ela mora, nem o que ela faz. Só no trato, quando você vende ou compra, quando você tem alguma relação de negócio, seja o que for, as pessoas costumam dizer, essa pessoa é diferente, ela tem alguma religião, essa pessoa tem alguma coisa, ela claramente demonstrou que não quer o meu prejuízo. E as pessoas glorificam a Deus, dizendo, ainda tem gente que serve a Deus de verdade. Todos saberão que vocês são seguidores de Jesus, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Isso é maravilhoso. Irmãos, o reino de Deus é um reino de amor. As pessoas reunidas num só lugar para adorar a Deus. Aqui não tem diferença de classe, nem de cor, nem de origem. Não, todos somos a família de Deus. E a Bíblia diz que quando nos reunimos, quando estamos juntos, unidos, não apenas juntos no mesmo lugar, mas quando estamos reunidos, a Bíblia diz que ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Oh, quão bom e agradável que os irmãos estejam unidos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você sabe por que tem muitos crentes que não estão recebendo essa vida e essa bênção? Porque eles até estão no mesmo lugar, mas estão intrigados uns com os outros, estão criticando uns aos outros. Não está aqui esse povo que eu estou falando, porque vocês são bem doutrinados e vocês são gente boa demais. Mas na igreja em geral, infelizmente, há muita fofoca, há muita gente se preocupando apenas com seus interesses, quando a Bíblia diz que é para nós amarmos nossos irmãos como Cristo nos ama. Então, vale a pena nós nos debruçarmos na palavra para descobrir qual a principal responsabilidade que um cristão tem. Ou seja, quais são os principais mandamentos que nós devemos seguir? Isso um fariseu também perguntou para Jesus. Em Marcos, no capítulo 12, versículo 28 a 31. Olha o que diz. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre Jesus e determinadas pessoas, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, o principal é, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse é o principal mandamento. Qual é o principal mandamento? Conheça o seu Deus e foque somente nele, sabe, encha seu coração, o seu amor, dedique somente a ele. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, fala com toda a sua devoção. Ame o Senhor seu Deus com toda a sua alma. Isso fala do nosso entendimento, das nossas emoções, alegria. Se você tem que derramar alguma lágrima, que não seja pelo time que perdeu o campeonato, seja por amor a Deus. Ame o Senhor seu Deus com toda a sua força. Isso fala de habilidades, o que você faz no dia a dia, o seu trabalho, quando você estiver produzindo telhas, quando você estiver dirigindo ônibus, quando você estiver dirigindo Uber, quando você estiver tratando de pessoa no hospital, quando você estiver construindo a casa, não importa qual seja a sua profissão, você está facilitando a vida de pessoas, está glorificando a Deus, porque o trabalho é digno de honra. E a Bíblia diz, tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, porque a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém, irmãos? Isso é a vida cristã, não é lindo? Você saber que aquela pessoa que está trabalhando, ela não está apenas com motivos egoístas, querendo o seu lucro, mas ela está lá dizendo, eu estou aqui fazendo algo que está facilitando a vida de outras pessoas. Isso também é amor próximo. Maravilha. Maravilhoso. Então esse é o primeiro mandamento, o mais importante. E o segundo é, Jesus disse, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E olha o que ele acrescentou, não há outro mandamento maior do que estes dois.
Ele resumiu toda a lei em apenas 2. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, e ame o seu próximo como você ama você mesmo. Antes de Jesus, ninguém tinha misturado ou linkado, ninguém tinha relacionado esse mandamento de amor ao próximo com amor a Deus. No Antigo Testamento tem muitos versículos que falam sobre amor a Deus. Esse que nós lemos é um: ame o Senhor seu Deus, está em Deuteronômio capítulo 6. Também em Levítico e outros capítulos, tem outros livros, fala muito sobre amor ao próximo, mas é uma coisa separada: amar a Deus. E também em outro lugar, ame o seu próximo. Mas Jesus trouxe para perto e disse: eu vou resumir toda a lei em 2 mandamentos: ame o Senhor seu Deus e ame o seu próximo como você ama você mesmo. O próprio Jesus disse: assim como eu vos amei. Ele é o modelo. O nosso modelo, irmãos, não é o que nós sentimos. O nosso modelo não deve ser aquilo que nos agrada, mas é o exemplo que Jesus deu de amor, de assumir risco, de assumir prejuízo, de assumir a nossa culpa. Quando Ele nos perdoou, Ele anulou a nossa culpa. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele nos deu salvação. Por acaso Ele cobrou alguma coisa de ti, Marcelo, quando Ele te salvou? Não. Depois alguém acorda Ele. Estou brincando. Jesus não cobrou de ninguém. Jesus nos amou com amor eterno. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei se cumpre nisso. Então, se esses 2 mandamentos são os mais importantes da Bíblia, nós devemos nos esforçar para não correr o risco de negligenciá-los, porque ele é muito importante. Amém? Agora, as 2 provas de que eu amo a Deus, as 2 provas principais de que eu amo a Deus são: primeira prova, eu irei obedecê-lo em tudo. Estou determinado que qualquer negócio que eu vá fazer, eu vou primeiro verificar se não ofende a honra de Deus. Qualquer resposta que eu for dar, qualquer passo que eu for dar na vida, eu tenho que ver se aquilo que eu estou fazendo, ou prestes a fazer, glorifica a Deus ou não. Se não glorifica a Deus, então eu não faço. Ah, mas vai ter prejuízo? Pois que tenha. Se você ama a Deus de todo o coração, então é assim que funciona. Irmãos, eu não entendo, eu fico assim abismado quando eu lido com situações de pessoas que casaram. Eles não quiseram casar só no cartório. Eles chamaram o pastor e disseram: pastor, eu quero que o senhor faça meu casamento, porque eu quero fazer meu casamento diante de Deus. Eu quero que Deus seja testemunha da minha aliança. Eu quero a bênção de Deus no meu casamento. E diante de Deus ele disse: até que a morte me separe, eu nunca vou separar. A única coisa que pode nos separar é a morte. E daria 1 ano, 2 anos, 3 meses, sei lá. Estão querendo separar. Onde está a fibra moral daquele que disse que ama a Deus de todo o coração, daquele que disse: eu entreguei minha vida a Jesus, Ele que manda em mim agora? Meus irmãos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter essa frouxidão de caráter. Nos próximos 3 domingos eu vou pregar sobre a volta de Jesus. Vou dar uma série aqui sobre a volta do nosso amado Salvador. E será que nós estamos preparados para isso? Será que não seria bom nos atentarmos para essas verdades, para nós estarmos mais fortalecidos na fé, para a gente enfrentar o que tem de enfrentar, se precisar enfrentar? Uma das razões porque muitas vezes essa geração é frágil, qualquer coisinha tira ela do caminho, é porque nós temos negligenciado criar os nossos filhos, ensinando para eles que Deus, o Senhor, é o único Deus, e que nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, porque se nós tivéssemos isso impregnado no nosso coração, na hora que a mulher quiser separar, ou na hora que vier essas circunstâncias, jamais nós íamos pensar numa solução que ofende tanto a Deus como o divórcio. Jamais nós iríamos aceitar negociar com algo que vai contra a honra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens que
no Império Babilônico. Eles eram escravos, foi levado de Israel para a Babilônia. E lá, determinado dia, no Império Babilônico, o imperador lá decidiu que quem ia ser o Deus agora era ele. E lá acontecia muito isso. Então o imperador mandou fazer uma imagem de ouro muito grande, a imagem dele, e botou numa praça e disse: a partir de agora, eu que sou o Deus daqui, vocês vão ter que adorar a minha imagem. E ele convocou todo o seu império para o dia da inauguração, naquela praça. E a multidão, milhares e milhares de pessoas deviam estar ali. E ele disse: quando tocar os instrumentos aqui, nomeou os instrumentos, todas as pessoas presentes aqui terão que se curvar diante da minha estátua. E agora vai tocar. Quem não se curvar será jogado na fornalha de fogo ardente. Tinha uma fornalha lá acesa. E mandou tocar a música. E quando tocou, toda aquela multidão se curvou, menos 3 pessoas. 3 rapazes ficaram em pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens judeus que tinham aprendido desde a sua infância que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Não te curvarás diante de outro a não ser diante do seu Deus. E eles ficaram em pé. E os oficiais do rei chegaram e disseram para ele: tem 3 rapazes aí que estão desafiando a sua autoridade, e não se prostraram. E o rei chamou eles e fez uma recapitulação. É como se ele estivesse dizendo: vou fazer de conta que vocês não entenderam. Vou explicar de novo. Quando tocar os instrumentos, fulano de tal e tal e tal, todos terão que se curvar. E quem não se curvar será jogado na fornalha de fogo. E sabe o que esses 3 jovens responderam? Eu gosto disso. Eles falaram: ó rei, fica sabendo de uma coisa. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não, nós morremos, mas não nos prostramos diante de outro Deus. E assim foi feito. O rei ficou muito furioso e mandou jogar os 3 jovens na fornalha. E a Bíblia diz que os soldados que agarraram eles 3 amarrados, eu não sei se foi amarrado um por um, ou fizeram um fecho de rapaz assim, amarraram um no outro, não sei que estavam amarrados. E a Bíblia diz que os soldados que levaram eles para jogar na fornalha, a fornalha estava tão acesa, de uma potência tão grande, que as chamas mataram os guardas. E os rapazes caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. E aí aconteceu que depois o rei, por ali, no seu orgulho, a soberba, andando por ali, de repente ele olha para a fornalha. E ele vê 4 pessoas andando dentro da fornalha. E ele ficou apavorado. E sabe o que ele disse? Chamou os oficiais e disse: quantos nós jogamos na fornalha? Não foram 3? E eles disseram: foram 3. Eles não estavam amarrados? Estavam amarrados. Pois eu estou vendo 4. E o 4 tem a aparência dos filhos dos deuses. E eles estão caminhando. E eles não estão com cara de choro nem de sofrimento. Eles estão glorificando, eles estão cantando a Deus. Aleluia! É assim que um cristão deve reagir diante das circunstâncias. Aquele rei mal sabia que o próprio Senhor Jesus, quando ele disse que tem a aparência do Filho dos deuses, ele já era uma menção ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio estar presente na fornalha com eles. Irmãos, a nossa fé é provada e aprovada ou reprovada no dia da angústia, no dia da tribulação, quando vem os problemas, quando você encara um rei insano desse que diz que você tem que quebrar seus valores, quando vem alguém que diz que você tem que renegar os valores cristãos, quando vem alguém que diz que você não pode mais continuar sendo certo como você tem sido, é aí que se prova a fé de alguém ou se reprova também. Nós somos daqueles que têm fibra moral, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que aconteceu depois disso? O rei fez um outro decreto: a partir de agora, aquele que não adorar Sadraque, Mesaque, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será punido. Ou seja, ele fez um decreto onde todo o império dele agora tinha que adorar o Deus verdadeiro. Olha só o resultado da fidelidade.
Deus honrou a fé daqueles rapazes. Sabe, irmãos, muitos de nós, às vezes, não estamos usufruindo dessa honra, dessa promoção de Deus, porque estamos fracassando diante da prova. Saiba que Deus entrará na fornalha junto com você. Às vezes a gente fica pensando naqueles do Estado Islâmico. Quem já viu na televisão aqueles cristãos que foram degolados pelo Estado Islâmico? Irmão, gente que morreram pela sua fé. E parece que a gente admira tanto. Olha só, como eles foram tão fortes, como eles são um exemplo para nós. E muitas vezes nós não estamos com a faca na garganta, mas nós estamos com uma propina sendo oferecida, com uma proposta de mentira, uma proposta de fazer algo que só satisfaz os nossos prazeres. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. A primeira prova que você ama a Deus é que você vai obedecê-lo em tudo, que você vai se esforçar para fazer a vontade dele, dia após dia. Amém? Aleluia. A segunda prova, eu irei amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, como Cristo me ama. Amar o seu próximo é um dever de todo cristão. Não tem como ser crente e odiar o próximo. Se alguém que se diz cristão não está conseguindo e nem determinado a liberar perdão ou perdoar para eliminar uma confusão entre si, então reveja a sua fé. Porque a essência do cristianismo é andar em amor uns com os outros. Isso é muito, muito importante. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, que está expressa nas Escrituras Sagradas, que diz: ame o Senhor seu Deus, você estará agindo corretamente, amando a Deus e amando o próximo. Em João capítulo 13, versículo 14, aliás, 13, 34 e 35, fala na segunda parte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Em 1 João 4, 20 diz que se eu disser que amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso. E o lugar dos mentirosos é o lago de fogo. Agora, no viver diário, olha o que a Bíblia diz como nós devemos viver. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, até o 5, 2. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. O que é amargura, irmãos? É você ficar com a cara fechada, você ficar com o seu espírito amargurado, sofrido por uma ação que alguém fez e você guardar isso para você. Ficar amargurado é alguém que não consegue soltar um sorriso, que não consegue se alegrar, ter comunhão. Você está machucado, você guarda a amargura dentro do coração. Que não haja no meio de vós amargura, nem indignação, nem ira, nem gritaria, nem blasfêmia, bem como qualquer outra maldade. Gritaria. Quando um pai e uma mãe querem corrigir seu filho, eles podem gritar? Está certo o pai gritar com o filho? A mãe ficar gritando com o filho? Sim ou não, irmãos? Não, mas às vezes nós pensamos que sim, porque nós fazemos isso. A Bíblia diz que nós não devemos permitir no nosso meio essas atitudes. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, para cumprir esse mandamento, eu quero encorajar você o seguinte: para você perdoar como Cristo perdoou você, você terá que fazer uma pesquisa na Bíblia. Eu vou verificar como foi que Cristo me perdoou. E você vai ver que Ele assumiu o prejuízo, que Ele pagou pelos seus pecados, pelos meus pecados. Você vai verificar que Ele não esperou que os pecadores se arrependessem para poder lhe perdoar. Ele morreu na cruz antes que qualquer um de nós pensássemos em converter. Ele morreu na cruz pelos pecados daqueles que estavam massacrando eles lá na cruz. Quando os soldados estavam perturbando Jesus, batendo com a vara na coroa de espinhos, para os espinhos penetrarem na sua cabeça. Quando os soldados estavam zombando dele, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz, então, agora trazendo para nós, quando alguém te ofende, quando alguém está sujando o seu nome, quando alguém está tirando a sua paciência, o que você deve fazer? Perdoar como Cristo perdoou.
Como foi que Cristo perdoou? Foi chegando lá e dizendo, você para com isso, senão eu vou dar um jeito em você. Não, a Bíblia diz que ele perdoou, mesmo quando eles não estavam arrependidos. A Bíblia diz que Deus perdoou todos nós. Irmãos, o mundo inteiro, os pecados do mundo inteiro já foram pagos. A única diferença é que falta alguns receber isso. As pessoas estão caminhando sem saber disso. E elas precisam que uma igreja como a nossa, que tem entendimento, que tem conhecimento da palavra, saia levando essa boa notícia para elas, dizendo, Deus não quer te condenar mais, Deus está perdoando os pecados, na verdade Ele já pagou pelos seus pecados, está querendo te entregar o prêmio. As pessoas precisam de uma boa explicação do Evangelho. É isso que elas precisam. No capítulo 5, versículo 1 e 2 diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha só, vou ler o versículo anterior. Fala assim, pelo contrário, em vez de ficar com indignação, ira, gritaria, ele fala, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Portanto, quer dizer, por causa disso, vocês agora devem também ser imitadores de Deus como filhos amados. O que um imitador faz? Ele imita e faz aquilo que o outro está fazendo. Então, como foi que Jesus perdoou? Pagando nossos pecados, anulando a nossa culpa. A Bíblia diz, portanto, sejam vocês imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, não tem como ser cristão sem estar disposto a perdoar e pedir perdão. Se nós acatarmos isso para nós hoje, dizendo, eu vou evitar a todo custo ficar magoado com o irmão. Ah, mas pastor, o que o faz quando o irmão ofende? Chama ele e conversa. Irmão, o que está acontecendo? Você está falando isso, fez isso. Por quê? E todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos condições de fazer isso sem demonstrar ira, sem botar para fora mágoa. Nós podemos tratar qualquer assunto, por delicado que seja, sem ser grosseiro, sem magoar ninguém, com amor, o amor de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós e nos capacita nas nossas fraquezas. Aleluia. E o próximo versículo 2 diz assim, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Irmãos, quando uma pessoa tem uma atitude de amor e perdão para com alguém que está fazendo mal para ele. E olha, deixa eu falar uma coisa. É fácil conviver e perdoar o Alami e tantos irmãos que estão por aqui que a gente conhece, né? Que pisam na bola, o Nonato, e depois fala, pastor, me perdoa, eu falhei. É legal, você está perdoado e tal. É simples viver assim. Só que não é só com esses que a gente tem que andar em perdão. A gente tem que aprender a perdoar aqueles que são chatos, aqueles que ficam falando por trás, aqueles que têm uma índole ruim, sabe? Nós temos que aprender a conviver com isso e trazer essas pessoas para perto e trabalhar a vida delas. Quando nós fazemos isso, quando alguém nos faz o mal e a gente faz o bem em troca, a Bíblia diz que isso soa como aroma agradável nas narinas de Deus. Olha só, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós em oferta de sacrifício, em aroma suave e aroma agradável a Deus. Ou seja, quando um ato de perdão acontece entre nós, soa para Deus, chega para Deus como o sacrifício do seu filho, que foi perfeito, e por causa daquilo, milhões de pessoas no mundo inteiro são salvas hoje, vão morar no céu, porque Jesus fez um sacrifício. A Bíblia mostra que quando nós temos essa atitude, nós fazemos Deus lembrar disso. Deus diz que beleza, olha o sacrifício que meu filho fez, valeu a pena. Amém, irmãos? Pelas estatísticas, Roraima tem mais de 50% de evangélicos, sabia? 50,2 ou 3%, era 2 a última vez que eu vi. 50,2% de evangélico. Mas não parece. No dia a dia, quando você vai ver as estatísticas da violência, da corrupção, da falsidade, da imoralidade, do pecado, não parece, não está influenciando muito.
Porque nós temos vivido um evangelho, eu estou falando nós, irmãos, porque nós fazemos parte de uma comunidade, não é só da Igreja da Paz, estou falando de uma comunidade de cristãos de Roraima. Nós temos sido superficiais, porque muitos de nós temos ido para a igreja com a mentalidade de buscar uma bênção. Quando se vai para a igreja, se agrega numa congregação, é para buscar conhecimento, para crescer em Deus. Quando alguém se converte, foi Deus que tocou naquela pessoa individualmente. No mesmo culto que o Nonato converteu, deveria ter centenas de pessoas naquele mesmo culto que talvez estava até zombando, ou talvez até olhando no celular, mas o Nonato foi tocado por Deus, o Espírito Santo tocou no coração dele, e pode tocar no seu essa noite, e pode fazer de você uma pessoa diferente do dia para a noite. Nós estamos falando de uma igreja relevante, onde há milagres, onde ela sai das quatro paredes e revoluciona. Não precisa sair de porta em porta entregando um folheto. A sua vida diária, o seu tratar diário com as pessoas vão transmitir essa presença, esse amor de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Ah, pastor, mas é difícil. Eu sei, não disse que é fácil, mas tem uma solução. Tem umas pessoas que a gente não consegue amar mesmo assim, querer estar perto, abraçar, dar um cheiro. Então, nós precisamos aprender a amar pela fé. Amar pela fé, sabe o que é? Eu decido fazer o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, não é pelos meus sentimentos. Amor não depende de sentimento. Amor é uma decisão. As pessoas que se casaram baseado na emoção, na paixão, já separaram. O amor verdadeiro é um compromisso. O amor a Deus é um compromisso. O amor pelo próximo é um compromisso, independe da nossa vontade. Nós temos que fazer como Jesus no dia da sua agonia, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele tomou a decisão correta. Quando chegou no momento antecedente da cruz, próximo a ser crucificado, no jardim do Getsêmani, quando ele estava sofrendo a angústia da morte, ele clamou ao Pai e disse: que seja feita a tua vontade, não a minha. Você acha que Jesus estava todo feliz, com a expectativa, vou já morrer na cruz, gente, vou ficar na história, vou ficar famoso? Você acha que Jesus estava pensando assim? Não, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. A Bíblia diz que ele falou para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava sentindo a agonia da morte, mas ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. É assim que nós temos que agir. Amém? Você é cristão, eu sou cristão. Nós não somos membros de igreja. Nós não somos adeptos do cristianismo. Nós somos cristãos. O que vai alimentar a sua fé, para essa fé te capacitar a amar as pessoas, é o conhecimento da Bíblia. Se você tirar tempo com Deus todos os dias, nem que seja 10 minutos, todo dia, irmãos, para ler pelo menos um versículo da palavra, e orar a Deus, dizendo: Deus te revela para mim, Deus só sabe o desejo que eu tenho de crescer espiritualmente. Se você todo dia tirar uns 5 minutinhos, e botar uma canção e começar a adorar a Deus, e Deus, tu és digno da minha atenção. Ah, você vai ser um herói na fé, você vai ser um gigante na fé, você vai ser alguém que vai conseguir romper todas as barreiras pela fé. A vida cristã é vivida por fé. Aleluia. Glória a Deus. E eu, para caminhar para o lado do fim, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se uma pessoa me ofendeu, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Mas se depois de perdoar eu não conseguir mais me dar bem com ela, o que eu tenho que fazer? Amar pela fé. Decidi, não vou mais ficar guardando rancor dessa pessoa, não vou mais odiá-la. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 8:12: e para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados não mais me lembrarei. Irmãos, alguns de nós parece que somos bons demais. Será que alguém pode me ofender mais do que eu já ofendi a Jesus na minha vida? Não. Quantos de nós falamos mal do Evangelho? Quantos de nós desprezamos o sacrifício de Jesus? Antes de converter, nós éramos contra, nós falávamos mal. Nós desprezamos o Evangelho. Mas mesmo assim, Deus levantou pessoas que orou por nós e nos converteu. E agora nós temos a salvação de graça. Aleluia.
O amor de Deus deve nos constranger a mudar de vida, a fazer o mesmo com as pessoas, perdoando, esquecendo as dívidas delas. Olha, a Bíblia diz: eu usarei de misericórdia com vocês, e dos seus pecados não me lembrarei jamais. É inteligente ser crente, né? É uma maravilha você ir para a cama toda noite sabendo: meus pecados estão perdoados. Aleluia. Sem eu ter feito tanto esforço, Jesus pagou o preço pelos meus pecados. E Miqueias também diz o seguinte, Miqueias capítulo 7, 18 e 19 diz assim: quando Deus perdoa, Ele também esquece o pecado. Eu também preciso perdoar e esquecer, para que eu possa me relacionar bem com as pessoas. Nós temos que aprender, irmãos, a viver pela fé. A vida cristã é vivida pela fé. E para concluir, eu quero dizer eu quero ler um versículo e quero falar uma frase aqui que eu fiquei pensando esses dias e achei que ela pode até ser mal interpretada, mas vou falar assim mesmo. Mas antes de falar essa frase, eu quero ler um versículo. A forma mais importante, eu creio, mais relevante de nós vivermos o mandamento do amor ao próximo é nos dispondo a levar a salvação para as pessoas, é avisá-las do caminho de morte que eles estão caminhando. Sabe, é a gente gastar do nosso tempo para levar o evangelho para aqueles que não conhecem. Olha o que diz em Provérbios capítulo 24, versículo 11 e 12. Na linguagem de hoje, essa tradução diz assim: procura salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Talvez você diga: não é meu próximo. Eu não estou nem aí, não é minha responsabilidade levar o evangelho para aquela pessoa. Às vezes nós convivemos tanto tempo com eles. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração e sabe os nossos motivos, e Ele pagará a cada um. Agora, a frase que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus não pensa e não faz assim como o que eu vou falar agora. É apenas uma suposição minha para a gente pensar aqui. Humanamente falando, que motivos você teria para apresentar a Deus como uma boa razão para você não morrer nessa pandemia? Porque tanta gente boa já morreu e ainda está morrendo. Que razões você teria? Deus não age assim, viu, irmão? Não estou dizendo que está na Bíblia, nem que... Eu estou pensando como homem agora, como ser humano. Que razões eu teria para Deus? Para dizer: Deus, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Se tanta gente boa já morreu, por que Deus deveria me poupar? Será que alguns de nós poderíamos ter uma razão, por exemplo: Deus, não deixa eu morrer nessa pandemia, porque eu acabei de fazer uma lista de 100 pessoas, Deus, que eu quero ganhar até o final desse ano, porque eu não quero que elas vá para o inferno, eu não quero que elas morram sem Cristo, e eu já fiz todo um projeto. Deus, olha o meu projeto, eu estou empenhado em salvar vidas. Fora isso, é melhor morrer. Se nós não estivermos fazendo nada, se nós não estivermos procurando descobrir para que eu existo, então para que eu vou continuar existindo aqui nessa terra? Se eu já estou salvo, eu posso ir para o céu e dar o lugar para outro. Amém, irmãos? Eu não estou falando que se você não está fazendo essas obras, você vai para o inferno. Não. Eu estou dizendo que talvez não tenha direito mais de estar vivendo aqui na terra, se não está cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou nessa terra. Todo mundo nasceu com um propósito. Todo o trabalho que você faz, as suas habilidades, os seus dons existem para facilitar a vida das pessoas à sua volta. Se você é motorista de ônibus, você existe, a sua vocação ali é facilitar a vida daqueles que dependem do transporte público. Se você é um pedreiro, você tem essa vocação para facilitar a vida daqueles que querem construir uma casa e não sabem construir. Você foi escolhido por Deus para essa geração, para suprir isso. Então louve a Deus por isso. Você é crente, salvo agora, está nessa terra, vivo ainda, para influenciar outras pessoas. Então não tem muita razão para continuar vivendo na terra.
Vocês estão entendendo? Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim também. Eu também estou incluído nisso. Nós temos que nos envolver no reino de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está edificando uma igreja relevante, uma igreja que sabe o que quer e o que veio fazer e conhece a sua identidade. Eu e você temos poderes para influenciar essa sociedade de Boa Vista a mudar radicalmente a sua cultura para a glória de Jesus. Amém? Eu quero dizer para os irmãos, não sintam-se condenados com tudo isso. Eu creio que Deus sempre quer nos chamar nossa atenção, como um pai que chama o filho e fala umas verdades para ele. Dizendo, meu filho, se você não se cuidar agora, no seu futuro não vai ser bom. Tem pai que às vezes tem que disciplinar o filho para estudar, para o bem dele lá na frente. Talvez Deus hoje está nos alertando, porque Ele vai mandar um avivamento e nós podemos ficar para trás se nós não estivermos preparados para esse fim. Deus vai enviar Jesus de volta à terra. O tempo está chegando. Eu penso, sinceramente, que nós estamos vivendo um tempo em que os anjos já estão assim, ó, com a trombeta posta aqui, só olhando para o trono, esperando Jesus dizer, dá-lhe, para eles tocarem. Eu penso que tem tanta coisa acontecendo. Nós vamos, a partir do domingo que vem, ter 3 domingos seguidos falando sobre esse assunto, estudando sobre o que está para acontecer, o grande dia, o dia maravilhoso que Deus vai buscar a sua igreja. E eu quero ter o prazer de ver todos vocês juntos, subindo para a glória, dando maior glória a Deus que esse mundo já viu. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Nós só estamos aqui por causa dele. Ele nos salvou. Nós não merecíamos, nós estávamos caminhando para o inferno, mas ele deu a vida dele por nós. E mesmo quando nós não demos atenção para ele, ele levantou pessoas que orou por nós e nos trouxe para o evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos agora e diga assim, Senhor Jesus, me ajude a ser um bom crente. Eu quero ter mais revelação da Tua palavra. Eu quero experimentar mais esse prazer, esse privilégio de servir ao Senhor, de conhecer o Senhor Jesus, de andar com Ele. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, totalmente. Amém.